Problema 8 da FATEC. O ponto A pertence à reta R contida no plano alfa. Então, eu tenho um ponto A que pertence a um plano alfa. A reta S, que é perpendicular a alfa, intercepta o plano alfa no ponto B. O ponto C pertence a S e dista 2 raiz de 5 de B. Se a projeção ortogonal de AB em R mede 5 centímetros e o ponto B dista 6 centímetros de R, então a distância de A ao ponto C será? Veja que é um problema interessante. Se você não fizer um desenho, um croquis, você não consegue resolvê-lo. Então vamos lá. Então eu tenho aqui um plano alfa, né, e tenho uma reta R. Note que a reta R pertence ou está contida no plano alfa. E o ponto A pertence à reta R, está aqui. Consequentemente, o ponto A pertence a alfa, né? Óbvio. Eu tenho uma reta S que é perpendicular ao plano alfa. Não diz onde, então em qualquer lugar. Eu não posso colocá-la aqui perpendicular passando por R. Então, a reta S, que é perpendicular a alfa, o intercepta no ponto B. Está aqui, ela fura o plano alfa no ponto B. O ponto C pertence a S, então eu tenho um ponto que agora pertence a S, lá em cima. E dista 2 raiz de 5 de B. Então a distância do ponto C ao ponto B e o ponto B pertence a alfa é 2 raiz de 5, ou seja, a distância do ponto C ao plano alfa é 2 raiz de 5. Está aqui, marcadinho. Se a projeção ortogonal de AB em R, o que é a projeção ortogonal de AB? Bem, AB é uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, faço aqui a reta B. O que é a projeção ortogonal dela? É jogar uma luz aqui por cima e obter a sombra do segmento AB na reta R. Fazendo isso, eu tenho aqui o ponto B', que é a projeção de B em R, né? Então, se a projeção ortogonal de AB em R mede raiz de 5, ou seja, este pedaço aqui, que é a projeção de AB em R, mede 5 centímetros. Então, está aqui, mede 5 centímetros. O ponto B dista 6 centímetros de R. O ponto B dista 6 centímetros de R. Exatamente esta medidinha aqui, BB'. Está aqui, ó. E observe que com isto eu tenho um triângulo retângulo. B, B', A de novo. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Portanto, eu posso escrever que o segmento AB ao quadrado será igual ao segmento 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado, porque o segmento AB é a hipotenusa. Conclusão, o AB quadrado é 61. E note que o AB, o CB, são catetos de um triângulo ABC. E eu quero justamente a medida C. Portanto, AC ao quadrado será igual a AB ao quadrado mais 2 raiz de 5 ao quadrado, que é o que está aqui em cima. Fazendo as continhas, eu chego à conclusão que o AC, que é a hipotenusa que eu quero, mede 9. Portanto, alternativa B. Está aqui, alternativa B. É isto.